A leitura que antecede a pregação está em Mateus, capítulo 27, versículo 57. Mateus, capítulo 27, versículo 57. Nós vamos ler até o versículo 66. Já era quase meia-noite, quando chegou da cidade de Arimateia um homem rico chamado José. Ele também era seguidor de Jesus. José foi e pediu a Pilatos o corpo de Jesus. E Pilatos mandou que o entregassem a ele. Então José pegou o corpo, enrolou no lençol novo de linho e o colocou no seu próprio túmulo, que há pouco tempo havia sido cavado na rocha. Depois rolou uma grande pedra para fechar a entrada do túmulo e foi embora. Maria Madalena e a outra Maria estavam ali, sentadas em frente do túmulo. No dia seguinte, isto é, o dia depois da sexta-feira, os chefes dos sacerdotes e os fariseus se reuniram com Pilatos e disseram: Governador, nós lembramos que, quando ainda estava vivo, aquele mentiroso disse: depois de 3 dias eu serei ressuscitado. Portanto, mande vigiar bem o túmulo até o 3º dia, para os discípulos dele não poderem roubar o corpo e depois dizerem ao povo que ele foi ressuscitado. Pois esta última mentira seria pior do que a primeira. Então Pilatos disse: levem estes soldados com vocês e guardem o túmulo o melhor que puderem. Eles foram, puseram o selo de segurança na pedra e deixaram os soldados ali, guardando o túmulo. Breno? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos render graças ao Senhor por esse momento que estamos aqui para louvar e adorar o Teu santo nome. Nós pedimos pelo Breno, que vai trazer a mensagem, que o Senhor possa, através dele, dizer para nós aquilo que nós precisamos ouvir, aquilo que a gente precisa estar ciente de como é seguir o Senhor. Por favor, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fique conosco e que nós possamos sempre estar prontos a ouvir a sua mensagem, estar prontos para sempre buscar o Senhor em primeiro lugar. No nome de Jesus é que nós oramos e agradecemos. Amém. Bom dia, irmãos. Muito bom dia a todos. Mais um privilégio estar aqui com vocês. E como nosso irmão leu, hoje vamos falar sobre o maior ato de Jesus Cristo por todos nós, a ressurreição de Jesus. E o texto se encontra em 1 Coríntios, capítulo 15. Eu queria, antes de ler com vocês 1 Coríntios, capítulo 15, destacar algumas coisas sobre a igreja de Corinto. Era uma igreja dividida, uma igreja misturada entre pessoas que eram judeus e pessoas que eram gregas, pessoas gentias. Então, havia diferença de pensamentos, de culturas diferentes dentro da igreja de Corinto. E isso fazia uma diferença na hora de pensar sobre ressurreição. Os gentios, os de descendência grega, tinham uma dificuldade de acreditar na ressurreição dos mortos, na ressurreição do corpo. Para eles, o corpo era mau e a alma era boa. Então, o corpo sendo mau não poderia ser ressuscitado, mas sim a alma como sendo boa. Então, eles tinham isso na cabeça deles, de que só a alma valia alguma coisa e que o corpo não valia coisa nenhuma. E os que eram de descendência judaica viam todo o Velho Testamento, liam o Velho Testamento e não encontravam opções de ressurreição no Velho Testamento. Não tinha casos de ressurreição no Velho Testamento, apesar de que no Velho Testamento fala sobre a ressurreição. Então eram pessoas desacreditadas da ressurreição, pessoas que dificilmente acreditavam
que alguém poderia ressuscitar. Então, diante disso, eu queria que vocês lessem comigo 1 Coríntios, capítulo 15. Vamos começar lendo a partir do verso 1 até o verso 11. 1 Coríntios, capítulo 15. Irmãos, quero lembrá-los do evangelho que preguei a vocês, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois destes, apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de tempo. Pois sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi inútil. Antes, trabalhei mais do que todos eles, contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenha sido eles, é isso que pregamos, e é nisso que vocês creram. Amém. Então, irmãos, os coríntios eles não estavam negando a ressurreição de Jesus de fato, mas eles estavam negando a ressurreição de qualquer pessoa. E aí Paulo vai argumentar, se não existe ressurreição dos mortos, então não tem ressurreição de Jesus Cristo, porque ele foi ser humano, ele habitou na terra como homem. Então, se vocês têm essa ideia de que não há ressurreição de mortos, então vocês não estão acreditando na ressurreição de Jesus. E aqui a gente está falando de algo que permeia o passado, algo que permeia o presente e algo que permeia o futuro. A ressurreição é importante no passado porque é um fato histórico. Tem testemunhas oculares que Jesus ressuscitou. Acabamos de ver algumas dessas testemunhas. A ressurreição é um fato presente porque é o artigo da nossa fé, é no que acreditamos. E essa ressurreição também é um fato importante para o futuro, porque é a nossa esperança de que também seremos ressuscitados, como Jesus foi. Então, irmãos, queria que você olhasse para essa imagem. Queria que você pensasse o que é que essa imagem reflete para você. O que é que a ressurreição significa para você. Você crê na ressurreição de Jesus Cristo? Você tem isso como certeza da sua vida? Vou deixar essa imagem aí por toda a nossa mensagem, nossa pregação. Vou deixar para que você pense um pouco e medite no ato que Jesus Cristo fez por nós. Voltando para o texto de 1 Coríntios 15, aqui nos 2 primeiros versículos, nós vemos que Paulo vai dizer: beleza, vocês não acreditam na ressurreição de Cristo? Então, vocês não acreditam na salvação de vocês. Porque a ressurreição é condição para a sua salvação. Se Jesus não ressuscitou, não seremos salvos. E ele vai dizer: eu quero lembrá-los do evangelho que preguei a vocês, o qual vocês receberam e o qual vocês estão firmes. A essência do evangelho, a base do evangelho é a cruz de Cristo e a sua ressurreição. Se nós negamos a ressurreição de Cristo, não tem evangelho. O evangelho é vazio e sem significado algum. Paulo está argumentando isso com eles. E argumenta no nosso coração também. No verso 3 e 4 vai dizer:
o que eu estou transmitindo para vocês é o que eu recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. O Velho Testamento já dava indícios de que Jesus iria ressuscitar. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, as Escrituras estavam repletas de passagens que apontariam para a vitória de Jesus sobre a morte. E aqui eu gostaria de ler um salmo. Salmo 16, verso 10, está no Velho Testamento. E diz o seguinte: porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Estava escrito que Jesus iria vencer a morte, que Jesus iria ressuscitar. Eles precisavam enxergar isso. Isso é mais um argumento que Paulo vai usar para defender a ressurreição de Jesus Cristo. Primeiro, a salvação de vocês depende da ressurreição. Segundo, a ressurreição estava predita no Velho Testamento, nas Escrituras. Isaías 53 também vai falar sobre isso. Oséias, e alguns até vão dizer que Jonas é um símbolo dessa ressurreição. E também, do verso 5 ao verso 8, ele vai citar as provas da ressurreição de Jesus Cristo. Se um dia nós formos julgados num tribunal aqui da terra, a primeira coisa que o juiz vai pedir são as provas. E uma das melhores provas que você pode ter são as testemunhas. Não é verdade? Tanto para absolver quanto para condenar. As testemunhas são essenciais. E Paulo vai usar das testemunhas. Vai dizer, a partir do verso 5, Jesus apareceu a Pedro, depois aos 12 apóstolos. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. A maioria dos quais ainda vive, testemunhas vivas, enquanto ele escreve aqui a carta de Corinto, e algumas testemunhas que já dormiram, que já faleceram. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Verso 8, depois destes apareceu também a mim, Paulo, como a um que nasceu fora do tempo. Então Paulo argumenta aqui contra os coríntios dizendo, olhem as testemunhas, olha quantas pessoas viram Jesus ressurrecto. O que é que essa ressurreição significa para você, meu irmão? O que é que essa imagem faz você retirar de dentro do seu coração? E então, depois dessa introdução que Paulo dá aos coríntios, ele agora vai falar sobre a ressurreição de Cristo. Mais uma vez lembrando, ele vai dizer, se os mortos não ressuscitam, Jesus não ressuscitou. Mas se os mortos ressuscitam de fato, então Jesus ressuscitou. Olha o verso 13 agora. Verso 12, perdão. Se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como algum de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. Cristo está morto. Cristo não tem poder algum se ele não ressuscitou. Verso 14. Se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, é inútil a fé que vocês têm. Então, meu irmão, se você tem fé, se você acredita que Jesus Cristo de fato ressuscitou, a nossa pregação não é em vão. O que nós estamos fazendo aqui hoje não é em vão. A fé que nós temos até a volta de Jesus Cristo não é inútil. É isso que Paulo está dizendo. Verso 15 ele vai dizer, se Cristo não ressuscitou, estamos blasfemando contra Deus. É um falso testemunho dizer que Deus ressuscitou alguém que ele não ressuscitou. Então, seguindo ainda no verso 17, algo muito importante podemos tirar desse verso, dizendo, se Cristo não ressuscitou, é inútil a fé que vocês têm e ainda estão
em seus pecados. Se Cristo não ressuscitou, quem vai perdoar o meu e o seu pecado? Não tem perdão de pecados se a ressurreição não aconteceu. Verso 18, ele vai dizer: sabe, aqueles que morreram, aqueles que dormiram, estão perdidos também. Não só nós, mas os que dormiram também estão perdidos. Não tem perdão de pecados para ninguém, nem para vivos e nem para mortos. Sem esperança. Verso 19, se é somente para esta vida que nós temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Somos pessoas tristes, vazias, se Jesus não ressuscitou. Nesse ponto estamos tristes. Vejo alguns com a cara um pouco entristecida, mas leia o verso 20. O verso 20 é a nossa alegria. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias entre aqueles que dormiram. Amém. Jesus ressuscitou dentre os mortos. Todos aqueles que Ele ressuscitou, o filho da mulher de Sarepta, Lázaro e tantas outras pessoas que ressuscitaram, voltaram a morrer de novo. Ressuscitaram para morrer de novo. Mas Jesus ressuscita para nunca mais morrer. Jesus ressuscita para viver ao lado do Pai. E é isso que Ele promete para você, irmão. É isso que Ele promete para a igreja. Jesus ressuscita para nunca mais voltar a morrer. Ele vence a morte de uma vez por todas. E é isso que nos deve dar alegria. Ele é a primícia, Ele foi o primeiro entre aqueles que dormiram a tornar a viver e nunca mais enfrentar a morte. Sem a esperança da ressurreição, irmãos, não temos razão para existir. Para que existimos? Para que vivemos? Para que andamos nessa terra? Para que temos 80, 90 ou talvez 100 anos de vida? Para quê? A razão da nossa existência está totalmente atrelada com a ressurreição de Jesus Cristo. A ressurreição de Jesus dá sentido à nossa vida. Graças à ressurreição de Jesus, haverá céus. Haverá um lugar onde não haverá mais dor, nem tristeza. Espero eu que não haja calvície. É um lugar de felicidade. José, tu gostou, né? É um lugar de felicidade, é um lugar que Jesus promete para nós. É o lugar que Ele habita. Convido você agora a seguir na leitura do texto a partir do verso 21, dizendo: visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma que em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Mas cada um por sua vez, Cristo o primeiro, depois, quando Ele vier, os que lhe pertencem. Então virá o fim, quando Ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, toda a autoridade e todo o poder. Pois é necessário que Ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque Ele tudo sujeitou debaixo de seus pés. Ora, quando se diz tudo lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. Se não há ressurreição, que farão aqueles que se batizam pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por eles? Também nós, porque estamos nos expondo a perigos o tempo todo. Todos os dias enfrento a morte, irmãos. Isso digo pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, que ganhei com isso?
Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar, pois alguns há que não têm conhecimento de Deus. Digo isso para a vergonha de vocês. Irmãos, o maior problema do ser humano é a morte. Nós estamos o tempo todo tentando driblar a morte, tentando alongar a nossa vida aqui na terra. É verdade? Toda hora estamos tentando decifrar como vamos viver mais um pouco, como vamos driblar a morte ou adiar um pouco essa morte. Certo homem, um senador norte-americano, disse, depois de um tratamento de câncer, ele disse: ninguém amadurece realmente até conhecer a realidade da morte. Quando você conhece a morte, quando você dá de cara com ela, você é uma pessoa madura. E eu vou discordar dele, porque essa maturidade não resolve o problema do homem. De que adianta o homem enfrentar a morte, voltar a viver, ser um homem maduro, se lá na frente ele vai enfrentar ela de novo? O homem quer viver, o homem quer alongar a sua vida, mas o homem precisa morrer. Nós precisamos morrer, é a realidade. E aqui entra o evangelho da ressurreição. E aqui entra Jesus dizendo: ainda que morre, você viverá. Ainda que você enfrente a morte, eu a venci. Portanto, você também vai vencer a morte. A glória do cristianismo é que ele jamais considera a vida como sendo completa nesse mundo. Nossa vida não é completa nesse mundo. Nossa vida será completa na eternidade. Então, irmãos, nessa leitura que fizemos agora, nós precisamos considerar algumas coisas sobre a ressurreição. A primeira é o evangelismo. Se nós cremos na ressurreição de Jesus, e a ressurreição que dá a essência do evangelho, que dá esperança de vida eterna, por que não pregamos? Por que não falamos dessa ressurreição para os outros que estão morrendo? Por que ficamos tristes quando alguém morre e não nos entristecemos quando vemos alguém morrendo espiritualmente bem do nosso lado? A ressurreição deve causar em nós uma vontade cada vez maior de falar sobre a vida eterna. Há uma vida eterna além dessa aqui. Paulo também vai dizer: se não tem ressurreição, todo o nosso sofrimento é em vão. E a própria Escritura vai dizer que o nosso sofrimento aqui na terra é para uma glória eterna. Não sofremos à toa. Como de fato Jesus ressuscita, o nosso sofrimento é passageiro. O nosso sofrimento é para nos tornar pessoas cada vez mais parecidas com Jesus. Ele também vai dizer: se não tem ressurreição, vamos pecar à vontade. Vamos comer e beber, porque não tem ressurreição, não tem evangelho, não tem perdão de pecados, não existe nada. Mas como há ressurreição, ele vai dizer: abandonem o pecado. Recuperem o bom senso. Nós precisamos abandonar o nosso pecado. A ressurreição deve causar em nós um abandono do pecado. E então, irmãos, a partir do verso 50, Paulo vai concluir, e eu também, a mensagem que Deus preparou para a gente hoje. Quem crê na ressurreição passa a ter outra perspectiva da morte. Quem crê que Jesus ressuscitou, quem crê que Jesus irá ressuscitar você, olha a morte de uma forma diferente. Verso 50, ele vai dizer: irmãos, eu declaro a vocês que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos,
ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Amém? Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Nós seremos revestidos de imortalidade. O nosso corpo mortal, o nosso corpo que perece, será revestido de imortalidade. 54. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele conclui com o verso 58, que para mim é fantástico. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Amém. A morte já não é um sinal de desespero para os cristãos, irmãos. A morte já não consegue nos desesperar. A morte já não tem a última palavra sobre a sua vida. Não é ela que manda na sua vida. Quando você achar que a morte coloca um ponto final na sua vida, Deus vai lá e transforma esse ponto final numa vírgula. Deus tem o melhor para a sua vida. Enquanto que a morte parece um quarto fechado, escuro, Jesus coloca uma janela, ilumina, e essa janela dá de frente para o reino celestial do Pai. Jesus já venceu a morte. E Jesus está oferecendo aqui, irmãos, a vida eterna para os que creem nele. E se você ainda não crê em Jesus Cristo, Ele está te convidando. Ele está dizendo: creia em mim e ainda que morra, viverás. Embora Jesus já tenha vencido a morte e os cristãos ainda vivem nesse mundo, nós vivemos nesse mundo onde a morte é uma realidade que nós enfrentamos. Mas, irmãos, sabe de uma coisa? Acabamos de ver no texto que a morte pagará pelo que ela fez. E a morte vai pagar com juros e correção. A morte vai pagar a desistência da vida de todos aqueles que vieram enfrentar a morte. Jesus vai pagar e já pagou o preço. E todos ressuscitarão. O texto é simples e claro, todos vão ressuscitar. E o convite de Jesus aqui para a gente, irmãos, é: mantenham-se firmes, que nada os atrapalhe, que nada os abale. O trabalho de cada um de vocês não é em vão, não é inútil. Nosso irmão leu antes da mensagem Mateus 27, do verso 57 ao 66, falando sobre a morte, sobre o translado do corpo de Jesus, não foi? E é uma parte muito engraçada, vendo agora o final da história, sabendo como termina essa história. É muito engraçado ver os judeus, junto com os romanos, tentando dizer: olha, vai lá ver o corpo, porque ele disse que ia ressuscitar no terceiro dia. Então tem chance deles quererem roubar o corpo e dizer que ele ressuscitou. E eu quero ler com você, relembrar com você o final dessa história. O que é que acontece quando eles vão lá no túmulo, que estava selado, que estava lacrado pelo Império Romano? O que é que acontece? Eu queria que você lesse comigo Mateus capítulo 28. Mateus 28, do verso 1 em diante, diz: depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria
foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois o anjo do Senhor desceu dos céus, e chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. E sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus as encontrou e disse: salve! Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Jesus venceu a morte. Jesus matou a morte. E o convite de Jesus aqui para mim e para você. Veja o verso 10. Não tenham medo. Vão e digam aos outros. Lá eles me verão. Irmão, saia daqui e diga aos outros que Jesus espera todos eles lá nos céus. Amém? Essa imagem, esse túmulo vazio, prova algumas coisas para mim. A verdade é mais forte que a mentira. O bem é mais forte do que o mal. O amor é mais forte que o ódio. E a vida é mais forte do que a morte. Amém? Deixa eu chamar Augusto. O irmão Breno, obrigado. Gostaria de terminar a mensagem com um cântico. Então convido os irmãos a ficarem de pé. Depois do cântico teremos a oração final. Por amor vieste aqui para morrer na cruz por mim, por minha culpa se entregar, mas com poder ressuscitar. És fiel em meu viver, em meio à paz ou ao sofrer. Teu amor me libertou, vivo estás em mim, Senhor. És mais forte que o pecado, que a morte. Está escrito: Cristo é vivo, tu, Jesus, és o Senhor, sem princípio e sem fim, esperança eterna em mim, para trazer ao mundo a luz. Pagaste o preço lá na cruz. És mais forte que o pecado, que a morte. Está escrito: Cristo é vivo, tu, Jesus, és o Senhor. Teu nome, ó Deus, é exaltado
é exaltado, é exaltado. Teu nome, ó Deus, é exaltado, é exaltado, é exaltado. Teu nome, ó Deus, é exaltado, é exaltado, é exaltado. És mais forte que o pecado, que a morte. Está escrito: Cristo é vivo, tu, Jesus, és o Senhor. És mais forte que o pecado, que a morte. Está escrito: Cristo é vivo, tu, Jesus, és o Senhor. Amém. Oremos. Pai, nós te agradecemos, Senhor, mais uma vez, pelo imenso privilégio que temos de estar em Tua presença, de contemplar, Senhor, a Tua vitória sobre a morte. Que o Senhor possa diariamente nos ajudar, Senhor, a compartilhar com as pessoas o Evangelho da ressurreição. Pai, graças à Tua vitória sobre a morte naquela cruz, graças ao sepulcro vazio, nós temos esperança, nós podemos compartilhar com cada um que nós conhecemos essa mesma esperança. O Senhor nos convida, Pai, a não nos preocupar com a morte aqui na terra, mas fixar os nossos olhos na vida eterna ao Teu lado. Nós cremos, Pai, que Jesus Cristo ressuscitou e Tu o fez ressuscitar. O Senhor é poderoso para também nos fazer ressuscitar, assim como o Senhor promete. E nós cremos, Pai, que o Senhor o fará no tempo oportuno. Que até lá nós estejamos, Pai, abandonando cada vez mais o pecado, separados do pecado. Que até lá estejamos sempre praticando boas obras, sempre proclamando o Teu Evangelho, e que o Teu nome seja exaltado hoje e sempre. Amém.